O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele me mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois foi para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Solenidade da Assunção de Nossa Senhora. É uma verdade de fé que afirma que Maria, terminando a sua vida nesta terra, é recolhida por Deus e levada de corpo e alma para o céu. Assunção, ascensão, qual é a diferença? Nossa Senhora é aquela que foi assunta aos céus, ela foi levada para junto de Deus. Jesus é aquele que ascendeu aos céus, a ascensão. Ele sobe pela sua própria força, porque Ele é Deus. Maria não é deusa, mas ela é a serva de Deus. Ela é cheia da presença de Deus, do Espírito Santo. É por isso que nós vemos em Maria, esta mulher toda especial. Afinal de contas, ela é bendita entre todas as mulheres. Não há como negar isso, porque a palavra de Deus hoje já nos afirma. E por que nós acreditamos que Nossa Senhora não teve o seu corpo decomposto? Justamente porque ela foi escolhida por Deus desde todo sempre para ser a mãe do Salvador. Deus é Espírito. E quando Jesus, que é Deus, se faz carne, ele recebe a carne de quem? De Maria. O Espírito Santo fecunda em Nossa Senhora, no seu ventre, Jesus que, gerado, agora se torna homem, se torna gente. E ele recebe a humanidade justamente de Nossa Senhora. É a carne dela que agora gera e dá carne a Jesus.
E esta carne, meus amados irmãos, não poderia ter experimentado o pecado. Então Nossa Senhora, que é a Imaculada Conceição, ou seja, que foi concebida imune do pecado, sem nenhuma mancha de pecado, é aquela que toda pura gera aquele que é santo. Não faria sentido nenhum Nossa Senhora experimentar o pecado como nós, seres humanos, mesmo ela sendo humana, justamente porque lhe foi dada esta grande missão de ser a mãe do Salvador. Então Nossa Senhora é aquela que é conservada de todos os males. E ela é tão consagrada, ela é inteira de Deus, de tal forma que ela permanece virgem, mesmo na hora do parto divinal e depois do parto. Então Nossa Senhora, ela é o receptáculo da graça de Deus. Mesmo depois na vida como casal com José, ela se mantém virgem. José se mantém casto. Não que seja errado o casal unido em matrimônio ter a sua intimidade sexual e afetiva. Não, muito pelo contrário. É algo sagrado, não é? E algo que também que integra o casal quando isso acontece de uma maneira respeitosa, carinhosa, sadia. E existem alguns casais que estão até perdendo isso, não é mesmo? É, verdade. Por conta da pornografia, de tantos outros estímulos, casais que estão cada vez mais se distanciando. Mas por que com Nossa Senhora e com São José não havia essa intimidade? Se não há nada de errado quando isso é feito santamente, sadiamente, quando há realmente esta integração, não é, por parte do homem e da mulher que se unem. Porque Nossa Senhora é toda de Deus. E São José, quando recebe a revelação do anjo de que ela seria a mãe do Salvador, ele entende isso. E é por isso que ele assume a Jesus Cristo como seu filho adotivo e ele protege e cuida de Nossa Senhora. Maria, aquela que viveu inteiramente para Deus, e por isso que depois que passa desta vida para a eternidade, também está inteira diante de Deus. A igreja não usa a palavra morte para falar desta passagem de Nossa Senhora. A igreja, na sua tradição, fala da dormição, justamente para mostrar que Nossa Senhora, ao fazer a sua passagem para a vida com Deus, ela como que adormece. Então foi uma passagem serena, foi uma entrega, sem dor, sem agonia, uma passagem que realmente foi gloriosa. E não se trata de pensar se Nossa Senhora morreu ou não. A questão não é essa. A questão é o seguinte, o corpo dela, tendo encerrado este ciclo, essa jornada aqui na Terra, não sofreu a corrupção. Justamente porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Nós fomos criados inicialmente como humanidade para sermos imortais, para não morrermos. Por que então nós passamos a morrer? É quando o pecado entra no mundo que causa uma desordem na natureza humana, de maneira que isso afeta o espírito, a alma e o corpo também do ser humano, e a morte passa a existir. A morte não é algo que Deus criou, é uma consequência desta bagunça que o pecado fez. Se Nossa Senhora não experimentou o pecado, logo ela não teve também as consequências da decomposição do corpo por conta do pecado. Então nós acreditamos que ela está sim, de corpo e alma na presença de Deus. Maria não é uma qualquer. Maria é aquela bem-aventurada, aquela que acreditou. E todas as gerações, ela diz profeticamente, a proclamarão bem-aventurada. Ainda que muitas pessoas, de uma forma insensata e até ignorante, não reconheçam
o papel de Nossa Senhora e até a desconsiderem. Alguns até que se dizem cristãos, não é? Nossa Senhora é aquela que está inteira diante de Deus. Ela participa da vitória de Jesus Cristo. Jesus passa pela morte, na sua morte redentora, no seu sacrifício que nos devolve a vida. E nós ouvimos na segunda leitura que Jesus é o primeiro a ressuscitar. Depois dele, vem aqueles que pertencem a ele. Em seguida, vem Nossa Senhora, aquela que participa desta glória do Senhor. É a ressurreição. Repito mais uma vez, Maria sempre esteve inteira na presença de Deus, por isso que ela permanece inteira no céu. Será que nós, nesta terra, conseguimos estar inteiros num ambiente, diante de uma pessoa, ou até mesmo aqui, nesta igreja? Nossa Senhora está de corpo e alma diante do Senhor. Às vezes nós estamos presentes fisicamente no lugar, mas parece que a nossa alma ou a nossa mente estão longe, não é verdade? Pode acontecer também que você faça alguma coisa de uma maneira mecânica, automática, ou seja, sem alma, sem ânimo. Isso é comum. Pode acontecer que duas pessoas estejam juntas, mas talvez elas estejam como que desconectadas, elas estejam como que perdidas até mesmo, né? Porque falta esta presença inteira diante do outro. E nós conosco mesmo, muitas das vezes, perdemos essa unidade, nós nos sentimos divididos. E tantas coisas acontecem conosco, né, por conta até mesmo do pecado. Então você quer fazer o bem, mas você acaba se rendendo ao mal. Em alguns momentos, você pode talvez inclinar-se ao mal e depois se dar conta de que não era aquilo que você queria. É a natureza humana ferida, dissociada. Não que o corpo e a alma sejam inimigos, muito pelo contrário. Eles devem caminhar juntos, integrados. Não se deve ter uma luta, não é? Contra o corpo e a alma. O que acontece é que a carne humana ferida, sim, acaba muitas das vezes tendendo para aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais prazeroso e nem sempre é o melhor. Talvez para aquilo que atende a um estímulo imediato. Então é preciso sim integrar o corpo e a alma. E nós aprendemos isso com Nossa Senhora na sua pureza. Um dia nós cremos que estaremos também diante de Deus de corpo e alma. Porque na morte acontece a separação do corpo e da alma. Quando nós estamos num velório, num sepultamento, nós estamos diante do corpo daquela pessoa falecida, não é? A sua alma já não se encontra mais aqui. Por isso que nós fazemos a entrega do corpo e nós rezamos pela alma. Mas na ressurreição, ressurreição da carne, corpo e alma voltarão na mesma unidade. É ressurreição. Não será mais um corpo como o nosso, que está sujeito às limitações, ao envelhecimento, a algum acidente, enfim, ou até mesmo a alguma deformação, seja qual for a causa, alguma deficiência. Será um corpo glorioso, um corpo como o de Jesus, um corpo luminoso, um corpo ressuscitado, um corpo que não terá limites, um corpo que não morrerá. É a ressurreição da carne. Se Maria é aquela que já está de corpo e alma frente ao Senhor, e como humana, ela é para nós uma expressão e uma esperança de que um dia nós estaremos lá. Vamos então, desde já, nos exercitar para estarmos também diante de Deus inteiros. Quando você conversar com uma pessoa, por mais que haja muitas distrações, e é fácil a gente se distrair, às vezes a gente não quer e a gente se distrai, não é verdade? Quando estiver diante de uma pessoa,
Procure estar inteiro frente a ela. Ainda que talvez a tua mente escape, ou pelas tuas limitações, seja por conta do cansaço e de tantas outras razões, você, em alguns momentos, até mesmo fique ausente. Volte nesta consciência de estar ali, no momento presente. Se nós estivermos inteiros diante de Deus e das pessoas e das situações que nós vivemos, já nesta terra, sempre nos deixando transformar por Ele, um dia nós teremos também a alegria de inteiros estar na presença de Deus que nos criou e que sonha para nós a felicidade que não é somente nessa terra, mas é a felicidade sem fim, da qual Nossa Senhora já participa, assunta ao céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado.